Marque todos os conectivos importantes. Nesse contexto, conectivo importante. Vamos fazer assim, vou chamar de, vou usar verde, porque não estou falando se é conectivo ou se é operador. Estou falando que é um conectivo importante, entendeu? Ou seja, que vai ajudar a construir um texto bem encadeado. Nesse contexto, é válido considerar a existência de permanências históricas como principal fator causador da invisibilidade. Como? Conectivo importante para mostrar comparação. Como um principal fator causador, ou exemplo, né? Mas acho que aqui é mais de comparação mesmo. Isso ocorre, pois, desde os primórdios do Brasil colônia, esse adjunto adverbial todo é muito importante enquanto conectivo. E por supostamente e por, aqui é explicativo, esse por é explicativo, né? E devido a não possuir, e haja vista que não possui, isso aqui é explicativo. Sob essa ótica, muito bom. Uma vez que o que resulta, posto que, assim, além de, devido a. Certo. Eu vou fazer alguns comentários de crase com certeza, tá? Crase com certeza eu vou fazer. Me fala aqui, por favor. Quem começa com esse operador? O desenvolvimento 1 começa com esse operador. Fala aqui no chat. Eu começo. Ótimo, 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 ótimo. Esse conectivo para começar o D1 é muito legal, eu gosto. Nesse contexto, nessa perspectiva. Nesse paradigma. Nesse cenário. Beleza? Qualquer um desses fica bem legal. Pois explicativo. Ó, uma questão muito importante. Não é o pois que está entre vírgulas. Aqui, um comentário de vírgula agora, tá? Um comentário de vírgula. Esse pois está começando. Esse pois está iniciando uma oração explicativa. Pô. Início explicativa. Início de oração explicativa. E por que tem essa outra vírgula aqui? Essa outra vírgula é por conta da intercalação que vem depois. Beleza? Ó a diferença. Aparentemente, parecia que era o pois que estava entre vírgulas, né? Mas aí depois você percebe que é essa intercalação que está recebendo as vírgulas. Aqui, outro caso de intercalação. Ó. E, vírgula, por supostamente não possuírem aptidões para o sustento, tornaram-se, tananã. Aqui, de novo a vírgula. I. Não se bota vírgula depois do I. Não se bota. Às vezes se bota antes. Às vezes. Mas depois é ridículo, não se bota. Então, por que colocou? Porque provavelmente é uma intercalação. E isso se confirma. E você vê que realmente é uma intercalação. Tá vendo? Aqui, outra intercalação. Ó. É nítido que... Parou. O que é nítido? Que as raízes patriarcais continuam sendo refletidas nas relações modernas brasileiras. O que apareceu no meio do caminho? 200 anos depois da superação da colônia de colônia. Tá. Aqui, ó. Da condição de colônia. Então, tem vírgula antes e vírgula depois. De novo, uma intercalação, tá vendo? Aí aqui, uma vez que começa uma oração, início de oração. Por isso só uma vírgula antes. Não se bota uma vírgula depois de uma vez que. Por quê? Porque ele inicia a oração.
Se ele inicia, é só uma vírgula antes. O que resulta, vamos lá, para quem gosta de gerúndio e para quem repete muito o que, por exemplo, repetiu pra caralho, já, sei lá, 15ª vez que tu usa gerúndio, 15ª vez, desculpa, 15ª vez que tu usa o que é o famoso queísmo. Repetição de que é queísmo. Aí você corta e bota resultando. Pronto. Resolvido o problema. Só se você estiver com o problema de muitos Qs, entendeu? Aí, nesse caso, você resolve colocando gerúndio. Aqui eu vou deixar sem gerúndio, porque não precisa. Assim é conclusivo. Assim, vírgula, conclusivo. Perfeito. Torna-se evidente, tananana, além de, ó, início de oração, tá vendo? Iniciou a oração, aditiva, vírgula antes. Devido a é explicativo, mas não tem vírgula antes, velho. Vamos lá. Devido a, em razão de, em virtude de, por causa de. Nenhum desses tem vírgula. Ó, presta atenção no que eu vou botar aqui, tá? Não usar a vírgula antes. Pronto. Fiz os meus comentários de pontuação e de conectivo. Agora a perguntinha que não quer calar. Perguntinha que não quer calar. Qual é o erro desse parágrafo? Brenda Rocha, é nítido que não é conectivo, é uma frase. Tanto é que tem verbo, né? Maria Clara Pereira, se você quer um exemplo de causa e consequência, tópico frasal, é só você copiar do exemplo de hoje. Esse texto aqui é nota 1000. Você vai usar esse exemplo. Vai começar como ele começa, tá ligado? Aqui, ó. Por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência. Você vai fazer esse tipo de tópico frasal, entendeu? Vai depender, obviamente, da sua tese, né? Mas a lógica é a mesma. Pode copiar e colar. Por exemplo, se é sobre cultura, tu colocaria, por conseguinte, presencia-se um forte descaso da população com culturas minoritárias, a exemplo das culturas negra e indígena. Pronto, resolvido. Tornaram-se, eu achei estranho, está concordando com o quê? Tornaram-se, cadê essa peste? Tem como fazer busca aqui? Qual linha, pô? Ah, já achei. Tornaram-se. Quem tornaram-se? A população feminina tem recebido status de sexo frágil. E tornaram-se... Não, pô. Aí fudeu, né? Aí, ó, população entendeu como plural. Aí concordou no plural também. Ó, tá vendo? Essa é a famosa concordância ideológica. Concordância ideológica.
concorda com a ideia de plural e não com a forma da palavra. A forma é de singular. População é uma só, tá vendo? Singular. Errado. Desculpa. Aqui, errado. E a explicação é: população é feminino. Desculpa, singular. População é singular. Certo, tá errado aqui sim. Esse parágrafo é nota 1000, só que lembre que nota 1000 pode ter 3 erros, né? Nota 1000 pode ter 3 erros. Desculpa, 2 erros, o terceiro perde. Ó, gente, tem um erro que eu falei hoje. É sério que ninguém vai comentar isso? Tem um erro nesse parágrafo que eu comentei hoje. Qual é? Não me deixe doido não, pô. Não me deixe preocupado não. Falei hoje, eu sei que é muita informação. Já fiz que foram 4 horas de aula, tá ligado? O uso do posto que, exatamente. O uso do posto que. Falei para vocês não usarem o posto que, pelo amor de Deus, velho. Me confirma se esse posto que está sendo usado como contraste ou como explicação. Pessoal que está falando que tem erro de crase, qual é o erro de crase? Gente, esse posto que está errado. Vamos lá, só para deixar claro, tá aqui. Errado, C4. No lugar, você vai usar o quê? No lugar, use um explicativo clássico. Por exemplo, visto que. Devido a tem crase sim, pô. Volta para a aula de crase aí, galera. Volta para a aula de crase aí, ó, vamos lá. A crase precisa de um a, que é uma preposição, e de outro a, que é um artigo, porque vem de uma palavra feminina, não é isso? Um artigo feminino, porque vem da palavra feminina. Aí, vamos lá. Voltou para o texto. Aqui, ó. Devido a. Se algo é devido, ó, olha a explicação, tá? Se algo é devido a alguma coisa, então tem o primeiro a, e depois tem falta. Falta é uma palavra feminina, então recebe o artigo feminino. Eu tenho 2 as, pô, tá vendo? Certíssima crase. Com relação à crase, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um comentário agora para explorar um pouquinho melhor. E, gente, já estamos batendo 4 horas certinho mesmo, tá? Então, essa oficina 6, eu vou só passar o olho aqui rapidão com vocês e vou dizer qual para mim são os problemas, tá? Já adianto que tem a ver com o início. Os inícios, para mim, são bem problemáticos. Já deixa uma atenção, tá bom? Último comentário da oficina 5, que foi foda pra caralho, mas eu preciso terminar. Devido à falta, a crase está certa, a falta de remuneração e a dependência financeira. Então, são 2 coisas aqui, ó. Devido a coisa 1 e a coisa 2, certo? Concordam? São 2 coisas, então tem que repetir a crase. Aí, isso aqui é um problema de paralelismo. Se são 2 coisas, as 2 coisas têm que receber a crase por uma questão de repetição da estrutura. A estrutura deve ser repetida por conta do paralelismo sintático. Se você não repetir a crase, você vai perder, e vai perder uma parada que para eles é
é muito mais pesado, velho. Errar a crase é uma coisa, errar a crase dentro de um paralelismo é muito mais perigoso, velho. Porque mexe com estrutura. E a depender do avaliador que você pega, se ele só ler bem o manual do ano passado, ele vai corrigir como erro de competência 1 e competência 4. Loucura. Tá, beleza. Foi foda essa oficina, tá? Gostei muito mesmo. E agora vamos para a oficina 6 e última, e aí se liga. Esse texto é de 2014, nota 1000 2014. Olha que loucura, viu? Olha a diferença, isso tudo, meus amores, para mostrar para vocês que o Enem que vocês estão fazendo, eu não quero deixar vocês com medo, tá? Mas eu preciso alertar, porque às vezes a galera esquece que existem outras edições. O Enem que vocês estão fazendo, na minha concepção, é o Enem mais difícil, velho, em termos de correção, entendeu? Em 2014, o Enem só tinha, acho que, passado por 1 ou 2 manuais de corretor. 2015 teve outro, 2017 teve outro, 2019 teve outro, 2021 teve outro, 2023 teve outro, e esse ano teve outro. De 2019 para cá, 19, 21, 23 e 24. De 19 para 2024, pô. Em 5 anos. Em 5 anos, vai para 6, né? 4 manuais de correção. Para você ver que eles querem a todo instante, nesses últimos 5, 6 anos, eles querem a todo instante tornar a correção ainda mais criteriosa. E quando eles determinam que a correção vai ser mais criteriosa, naturalmente começa a exigir mais coisas de vocês. Começa a limitar um pouco as coisas que vocês fazem. Então não tem tanta abertura para vocês brincarem com relação à estrutura. Não tira onda, véio, com a estrutura. Não inventa moda. Pô. Faz o que é mais comum, faz o que mais dá certo. Você pode inventar na tua argumentação, porque cada um tem uma cabeça. Cada um tem uma solução para a vida na sociedade. Mas estrutura não tira onda, porra. Faz o que tem que ser feito. Por exemplo, aqui, ó. Olha os conectivos, tá? Para encerrar nossa parte da manhã, tá bom? Para encerrar nossa parte da manhã. Olha os conectivos. Tem esse adjunto adverbial, aí tem esse nesse contexto, tem um pois, o do contrário e acabou. Tá vendo? Poucos também. Em primeiro lugar, para começar, desenvolvimento 1 não ganha ponto. Aí tem um consequentemente. Ó, o que eu falei, ó, podendo alterar consequentemente. Tá vendo o que ele fez? Ele fez uso daquela solução que eu falei para vocês. Vai usar o gerúndio? Incrementa com uma consequência depois. Ele fez. Muito bom. Por exemplo, acabou. Tá vendo? Ó? Pouquíssimos conectivos, tá vendo? Em segundo lugar, péssimo para começar. Véi, esse par aqui, ó, em primeiro lugar e em segundo lugar, ele não é errado. Só que gerou tanta polêmica, véio, tanta polêmica em 2019, que a galera começou a tirar, pô, tirar. Não usa, velho, não usa. Em primeiro lugar, você ainda pode usar, de boa. Mas em segundo lugar, eu não recomendo, velho. Não recomendo mesmo. Porque, por exemplo, a priori e a posteriori não pode, de certeza, né? Estou dizendo que não pode. A priori e depois botar a posteriori. Não pode. Em primeiro lugar e em segundo lugar, pode. Mas como gerou muita polêmica por conta do a priori e a posteriori, eles começaram a botar dentro de um bolo só. Vários avaliadores começaram a botar num bolo só. Ah, parece com a priori e a posteriori, então vamos tirar. Aqui o que você faz no lugar? Você vai tirar esse em segundo lugar e vai colocar o básico ademais. Pronto. Essa é a minha recomendação. Não quer seguir? Não tem problema, mas eu tenho o dever de falar para você o que eu acho sobre a correção. Continua. Para conseguir... Quando, ó, tá vendo? Ó? Podendo também, ó, esse aluno,
no caso, o candidato, né, que não era meu aluno, ele sempre quando usa o gerúndio, ó, ele botou aqui consequência, depois, ó, tá vendo? Ele junta. E aqui ele colocou adição, tá vendo? Ó? Isso é legal pra caralho, isso é muito bom. Vai usar o gerúndio? Dá uma incrementada, pô. E termina com o que prejudica. Olha a diferença desse texto para o do Lucas Phelps, no desenvolvimento 2, desenvolvimento 1, olha a diferença, tá vendo? E principalmente para esse aqui que a gente acabou de fazer, que é do ano passado. Isso aqui é Enem 2020, olha a diferença, galera. Isso aqui é Enem 2023, ano passado. Olha a diferença absurda. Olha o tanto de conectivo que a gente marcou. Ó, só aqui, só no final, olha o tanto. Tá que pariu, entendeu, velho? Aí o do Lucas Phelps, bom. Do Lucas Phelps, bom. 2018, bom. Mas o de 2014, ridículo, concorda? Ó? Quase não tem presença, pô, de conectivos. Então, a nossa vibe vai ser essa aqui. A nossa vibe de presença de conectivos vai ser essa aqui, tá bom? Só errou no posto Q, que aqui eu vou ficar com um olhar mais rigoroso e eu vou tirar esse ponto, porque eu tiraria, tá? Se eu fosse corretor, ano passado, esse texto não teria tirado 1000, porque eu teria tirado 40 pontos de C4. Porque na C4, errou uma coisa, já era, irmão, 40 pontos a menos. Então, comigo não teria tirado 1000. Para vocês compararem, 2014, 4 anos depois, 2018, 2014, 2018, 18, vai 7 anos depois, 2023. Absurdo a diferença, absurdo. Só vai ficando mais rigoroso, pô. Aí vai para a conclusão. Em decorrência disso, porra, chatão, concorda? Chatão pra caralho. Porque esse em decorrência disso, não estou dizendo que não pareça conclusão, parece conclusão, mas não é exatamente conclusão, entendeu? Em decorrência disso, parece muito mais o quê? Uma referência, referenciação. Parece muito nesse contexto. Eu sei que pode ser usado como conclusão, mas eu não recomendo porque ele não tem o impacto de um conclusivo clássico. Meus amores, na moral, o meu método é com base no medo. Eu tenho medo de que você perca ponto com algum corretor. E para mim, me passa muito medo você colocar em segundo plano, no D2, e em decorrência disso na conclusão. Não, você vai colocar um clássico. Assim como você colocou um clássico ademais no D2, você vai colocar um clássico logo. Ou, portanto, ou, destarte. Acabou, pô. Bota esses clássicos e... Irmão, já foi, velho. Joga fácil, pô. Entendeu? Não inventa a moda, pô. Aí continua. Por fim, aí tem o por meio de para mostrar os elementos, né? Ó, você vai ver que nessa época não exigia detalhamento. Ó, nenhum detalhamento, tá vendo, ó? Vamos ver os elementos aqui, só para comentar rapidão. Cabe ao governo federal e ao terceiro setor a tarefa de reverter esse quadro. Beleza. O terceiro setor, composto por associações, ele vai dar um detalhe sobre o terceiro setor. Composto por associações que buscam se organizar e melhorar, deve conscientizar, primeiro, que conscientizar não vale como ação, certo? Isso aqui é ação vaga. Você nunca vai colocar conscientizar, tu pode colocar campanhas de conscientização, mas nunca conscientizar, direto. Campanha é concreto, entendeu? O que vai ser feito? Campanha. Para quê? Conscientizar. Beleza, aí tudo bem. Por meio de palestras, 3. Para que se discutam os pais, para que se discutam com elas a respeito do consumismo e os males disso. Esse aqui é o 4. Então, tem até agora o 1, o 2, aí tem outro 2 que é conscientizar, fraco pra caralho. Tem o 3, e dentro do 3 tem um finalzinho com o 4. Por fim, o Estado, aí volta para o primeiro agente. Lembra que essa ação é complicadíssima, estranha, diferente de tudo que você já viu. Não siga como modelo, tá? Isso aqui não é um modelo para ser seguido em 2023. Só estou analisando para mostrar caos. Se você quer um caos, você faz assim, nessa bagaceira.
E aí pode ser que alguém se identifique, porque também faz caos hoje em dia. Mas hoje em dia, caos só vai dificultar a leitura do teu avaliador. E ele tá doido para tirar ponto teu, tá? E tô falando aqui de 2014, velho. 2014 era muito de boa para a correção. Por fim, o Estado deve regular, aí o 2, a ação. Para que, já foi para o 4, direto, tá vendo? Além disso, ele, de novo, o Estado. Outra ação. Estamos indo para 3 foco em ações. Ó, ação 1, quem fez foi terceiro setor, ONGs. Aí vai para ação 2 e depois mais outra ação. 3 ações, pô. Ação 1, ação A, ação B e ação C. Era muito comum, galera, fazer 3 ações no Enem de antes. Até 2015, 2016, a galera fazia 3 ações, às vezes 4, era uma maluquice, porque não precisava de tantos elementos, não exigia tanto detalhamento das ações. Hoje em dia, tu vai fazer 2 no máximo, mas era loucura antes. Então, assim, se em algum momento a tua ação ficou parecida com essa aqui, com esse caos, eu recomendo veementemente que você busque um amigo seu que faça uma ação boa, uma proposta de intervenção boa, organizada, ou que você leia texto de nota 1000 para reorganizar a sua estrutura. Essa estrutura aqui está muito caótica, porque primeiro ele apresenta governo federal, depois terceiro setor. E a primeira ação que ele resolve é do terceiro setor, só que a primeira coisa que ele fala é governo federal. Aí depois vai para o governo. Velho, esse tipo de estrutura, esse tipo de organização não ajuda na leitura. Então, essa última oficina, essa oficina 6, foi para mostrar para vocês uma intervenção caótica e um texto que tem poucos conectivos e não usa os conectivos de forma estratégica. Por exemplo, o do D2 e da conclusão são péssimos para poder fazer o início do D2 e o início da conclusão. Então, essa oficina 6 é um modelo de texto que tu não vai seguir nunca na vida, tá bom? E se em algum momento o teu texto ficou parecido com esse da oficina 6, você vai usar o da oficina 5 ou da oficina 4. Beleza? O da oficina 4 não é tão bom quanto o da oficina 5, mas ainda dá para comprar a briga dos 160, 200 na C4, tá bom? Mas o da oficina 6, aqui tranquilamente eu estou falando de 120 na C4, tá bom? Tá tudo vago aqui. Bel, tá tudo vago, pô. Tarefa de reverter esse quadro. Bom, tá uma merda essa ação. Aí o outro vai para conscientizar. Uma merda também. Aí como é que você faz aqui? Tu tira conscientizar e bota campanha de conscientização. Campanha de conscientização. E tu fala sobre o que vai ser essa campanha. E tu explica sobre o que vai ser. Aí vai ficar perfeito. Pronto, resolvido o problema. Quem é nosso aluno da revisão teve acesso a um material que eu chamo de Guia Prático de Intervenção. Esse Guia Prático de Intervenção fala sobre, principalmente, como você mudar a ação vaga para uma ação concreta, como conquistar mais ações concretas, e caso você se veja num BO completo, um caos completo de ações incompletas ou ações vagas, soluções para você poder solucionar esse BO. E assim, esse guia prático, para mim, é o melhor guia prático de intervenção do Brasil. Não é porque eu fiz, não é porque é meu, é porque de todos os conteúdos que eu consumo sobre intervenção, nenhum fala tão explicitamente, com tanto cuidado e tantos exemplos, como o nosso, para você mudar de uma ação que é vaga para uma ação concreta. Como evitar que você não faça de novo uma ação vaga, que você sempre fique fazendo agora ações concretas. E no final desse guia prático, tem 3 modelos de intervenção que sempre funcionaram no 30 linhas e sempre vão funcionar, porque são exemplos de intervenções da vida. São coisas que eu vejo na vida, que eu compilei para o 30 linhas e criei 3 modelos para vocês. Fala aqui no chat, por favor, quem não é da revisão e gostaria de ter acesso a esse material. Guia prático de intervenção. Soluções para você não fazer ações vagas, para você sempre conquistar ações concretas, e 3 modelos de intervenção. Comenta aqui, por favor.
eu quero. Bota assim, eu quero. Se muita gente quiser esse guia prático de intervenção, eu coloco também na live do Mil, tá? Um PDF completo com todo o conteúdo que você precisa para a proposta de intervenção, tá bom? Comenta aí, por favor. Beleza, então, o que eu vou fazer? Durante o intervalo, ou do almoço ou da janta, eu coloco para vocês o PDF, Guia Prático de Intervenção, e tu estuda antes da prova, fechado? Aí tu vai juntar o conteúdo da aula com o conteúdo do Guia Prático e vai ser um sucesso absoluto. Meus amores, Larissa, tira aí o tablet, que eu vou encerrar agora e chamar a live da tarde. Intervalo, então. Veja só, meus amores, a nossa aula demorou para começar, a gente teve alguns problemas técnicos, então a gente começou atrasado, né? A gente começou 9h30 e a aula realmente só engatou lá para as 9h40, 9h50, então por isso que a gente está terminando mais tarde, por isso que a gente está terminando às 2 da tarde. Era para ter terminado 1 da tarde, então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma pausa agora para o almoço. Como eu coloquei linguagens, e graças a Deus eu coloquei linguagens para a tarde, a gente não precisaria usar as 4 horas, era normal já. Eu já ia falar para vocês que era uma aula que a gente não ia usar as 4 horas, a gente não ia de 2 às 6, seria maluquice, não tem por que a gente se alongar tanto na aula de linguagens. Quem conhece o meu método de linguagens sabe que a gente responde muito rápido as questões. A gente fez na última aula de linguagens 15 questões em 1 hora, com comentários para tudo. Então, a aula de linguagens vai terminar às 6 normal, tá? Eu não vou me alongar mais do que 6 horas, mas a gente vai começar às 3 da tarde, tá? Então, por volta das 3 horas, entra aqui na live que já vai estar disponível a aula 2, que é a aula de linguagens. Fechou? Beijo, meus amores. Até daqui a pouco para uma aulinha de linguagens absurda, tá bom? Valeu, valeu, valeu. Quem gostou, coloca aí no chat. Gostei, amei, tudo para mim. Bruninho Divo entregou tudo. E essa é só a aula 1, viu, galera? Isso é só a aula 1. Ainda tem aula 2, linguagens, aula 3, apostas de temas e entretenimento. O entretenimento eu nem entreguei ainda, tá? Eu nem entreguei entretenimento ainda, para vocês terem ideia. Larissa vai deixar o chat rolando um pouquinho para vocês comentarem as coisas que eu perguntei, tá bom? Beijo, meus amores. Vejo vocês às 3, 3 e 5, mais ou menos, tá? Para a gente poder fazer a aula 2 de linguagens. Beijo.